Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. Que bom, irmãos, estarmos reunidos com esse propósito de celebrar o nosso Deus. E graças a Deus pela vida do Rômulo, que tem sido uma bênção para a nossa igreja. E eu até disse para ele, eu vou pregar, tem a ver com louvor, para ele fazer as análises e depois me ajudar, se faltou alguma coisa, se alguma coisa foi demais, então que ele possa depois, como o William pede para eu, pastor, eu preguei, me dá um toque, o que faltou, o que eu dei mole. Então hoje eu falei para o Rômulo, como eu vou falar sobre louvor, sobre esse momento de culto, você estudou essa matéria com mais afinco do que eu, então, por gentileza, possa devagar, hein, Rômulo, bem devagar, não vem com força não, que o santo é de barro, entendeu? Mas vamos ler, irmãos, então, Salmos 100, um texto bastante conhecido dos irmãos e que serve para o nosso crescimento. Eu tenho certeza que o texto tem algo a nos dizer. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo possa falar com você. Salmos de número 100. Foi colocado ali, então vamos acompanhar. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, te agradecer por cada família aqui representada, Pai. Estamos diante de um texto inspirado pelo Teu Espírito Santo, Pai, que foi um hino de ações de graças, Senhor, do Teu povo, Pai. E nós também temos gratidão em nosso coração, porque Cristo veio a este mundo, morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a entender, que o Teu Espírito Santo venha trazer iluminação à minha vida, à vida dos meus irmãos, que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, Pai, enquanto estivermos meditando na Tua palavra. Pai, não permita que eu atrapalhe, eu sou um vaso de barro, Pai, pecador, que precisa de perdão, de misericórdia. Manifesta o poder do Teu Espírito, alcance aqueles que vão ouvir nas redes sociais esta mensagem. Ó Deus, eu me lembro agora do neto de Helena, que vai passar por uma cirurgia. Abençoe a vida dele, abençoe os enfermos, Pai, na alma, cura as nossas enfermidades, enquanto estivermos pregando a Tua palavra. Pai, manifesta o poder em nome de Jesus, amém. Irmãos, como nós podemos ver neste salmo, um salmo de ações de graças, como tantos outros que nós encontramos na palavra do Senhor. Hoje pela tarde, manhã, eu lancei algumas perguntas acerca desse nosso encontro que acontece em nossos pequenos grupos, que acontece em uma congregação como esta, e eu vou tentar, à luz desse texto, responder as perguntas que foram feitas. E é importante, irmãos, nesse momento que a gente fique atento, mas em oração, pedindo ao Senhor para falar conosco. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar ao ler esse texto com os irmãos
é responder a esta pergunta. A postura dos ministros de louvor, a equipe que nos abençoa aqui, ministrando louvor, introduzindo a igreja nesse ambiente de exaltação ao nome do Senhor. Então, esta equipe, esses irmãos, a estética do recinto, repercutem na vida de adoração, na congregação, no sentido de travar o nosso louvor, ou seja, a forma como os irmãos se apresentam, a maneira como eles cantam, o desenho, o design, o ambiente que nós estamos, toda esta geografia, todo esse cenário, isso de alguma forma é fator determinante para que quando a gente entre nesse lugar, o meu coração, o seu coração, fique mais aberto, mais sensível, mais desejoso de adorar, de bendizer o nome do Senhor? Será que aquela música, aquela liturgia, aquela harmonia, o compasso da música é isso que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida, no sentido de eu rasgar o meu coração, no sentido de ser tomado por alegria? O que o texto diz, irmãos? O texto começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. A ideia de júbilo aqui, ruar, gritar, dar um grito, bradar, tocar a trombeta. Aqui não é qualquer júbilo, ou não é qualquer louvor, ou não é qualquer expressão. Na cultura judaica, no povo hebreu, adoração, expressão era algo muito marcante. Quando alguém morria, havia expressão. Quando no momento de dor, havia manifestação. Eles se cobriam de cinzas, eles colocavam um saco. Quando alguém morria, tinha as carpideiras, mulheres que choravam. Ou seja, sempre o povo hebreu foi um povo marcado por muita expressão, por muita festa. E quando no momento de alegria, quando no momento de exaltação, era assim, com júbilo, com satisfação. Não importava quem era o ministro, não importava quem era a pessoa. O texto está dizendo que eles gritavam, ou o convite é esse: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. É uma ordem de Deus, irmãos. Não importa o cenário, não importa a circunstância, não importa o momento que nós estivermos atravessando, a ordem, o mandamento é celebrar, e celebrar de qualquer maneira não, celebrar com júbilo, com entusiasmo, com força, com alegria, irmãos. Então, a resposta é não, irmãos. Ainda que o ministro, os cantores, os músicos, ao chegarem nesse lugar, neste ambiente, tal como nós, eles precisam também subir, assomar essa tribuna, com este coração ardendo: eu vou celebrar a Deus. Não é uma questão de agenda, não é uma questão de escala, não porque domingo, não porque quarta-feira, é porque é uma ordem: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Amém, irmãos? Essa é uma ordem de Deus, irmãos, inquestionável, no absoluto. Mas não só isso, irmãos. O verso continua, o verso 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Percebam, irmãos, que em nenhum momento, pelo menos até esse segundo versículo, a questão do louvor, da expressão, da adoração, não está conectado, linkado com estética, com um tipo de música, de ritmo, não. E ele continua
trazendo isso, servi com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A gente pode se recordar de um momento em que Paulo está preso, e o texto sagrado diz que pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Ou seja, a circunstância era desfavorável. Não porque não tinha ar-condicionado, não porque tinha uma tela tão bonita, ou um equipamento de som tão bom. A circunstância era adversa, porque tinham acabado de ser espancados por causa do Evangelho, por causa da palavra, mas perto da meia-noite, chicoteados, machucados, presos, Paulo e Silas começam a cantar e orar, irmãos. Ou seja, não depende do ministro, não depende da estética, apenas de um coração que ouviu uma ordem e segue. O apóstolo Paulo, ele vai escrever na carta da alegria, uma carta escrita da prisão: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Com alegria, irmãos, com prazer. Não qualquer louvor, não qualquer expressão, mas a Bíblia estabelece o tipo de culto, o tipo de expressão, o tipo de forma que Deus espera. Este culto, esta música, este louvor deve ser cantado com muita alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Não só isso, um dos frutos do Espírito é exatamente a alegria, pois está escrito em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, irmãos. Você canta com alegria, você exalta com alegria, irmãos, o nome do Senhor. Eu tive uma experiência com a irmã Bruna e alguns jovens aqui da nossa igreja, quando nós fomos a uma conferência da Fiel de adolescentes e jovens em Atibaia, São Paulo. E a Bruna, como vocês sabem, que era muito efusiva, né, por natureza, a gente estava lá naquela conferência em São Paulo, Atibaia, e os jovens, os adolescentes, os líderes de música estavam alegres, conversando alto, muito sorridentes, efusivos, jubilosos, e a gente ali, a Bruna anotando. Mas quando chegou no momento do culto, quando chegou no momento do louvor, aqueles mesmos jovens, entusiasmados, falando do gol do seu time, falando das alegrias da vida, dos louvores da vida, quando no momento do culto, toda aquela empolgação, todo aquele riso, toda aquela manifestação de júbilo, já não era uma realidade naquela plataforma, embora, irmãos, saibamos que a congregação, eu e você, não dependemos da manifestação daqueles que aqui estão, mas por que tanto entusiasmo, irmãos? Porque a vida toda a nossa vida é marcada por louvores, por elogios. Nós fazemos isso em relação a um bom médico, nós fazemos isso, esse elogio, esse louvor, em relação à beleza das nossas esposas, dos seus esposos. Nós fazemos isso, nós damos louvor, nós elogiamos o nosso filho quando ele tira nota boa. Ou seja, toda a nossa existência, toda a nossa entorno é marcado por louvor, é marcado por elogio, por satisfação. A imprensa, a mídia, ela celebra, ela elogia, ela dá prêmios para quem merece louvor em alguma área da sua vida. E por que não, Senhor, irmãos? Mas fazer com alegria, irmãos. Fazer com satisfação. Existe uma razão para a nossa adoração e louvor, que estão centradas, irmãos, no Senhor. O salmista diz, versos 3, coloca para a gente, Pedro, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele.
somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Ou seja, quando nós entramos aqui para adorar o Senhor, ou quando estamos adorando, exaltando, apresentando louvores ao Senhor no nosso pequeno grupo, no culto doméstico, ou quando nós estamos fazendo isso no particular, dentro do nosso quarto, no nosso momento de devoção, isso não acontece no automático. A sua vinda às quarta-feiras, o seu momento de célula, no domingo pela manhã ou no domingo à noite, isso não deve acontecer porque está simplesmente na agenda. Não, há uma razão, há um propósito, há um motivo, e o motivo está aqui, ó. Sabei que o Senhor é Deus, nós o exaltamos, nós adoramos a Deus, nós tributamos louvores ao Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E o salmista continua, foi Ele quem nos fez. Ou seja, eu e você, cada um de nós, a igreja do Senhor, precisa adorar com conhecimento. É um culto racional. Nós não podemos, irmãos, sob hipótese alguma, esquecer a orientação do apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, irmãos. Ou seja, nós entramos neste lugar, nós vamos para a célula, nós fechamos a porta do nosso quarto para adorar, porque temos cognição, porque temos conhecimento, porque não somos obras do acaso. Deus nos formou, Deus nos criou, e não só isso, irmãos, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Gênesis 1, 27 diz, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Foi Agostinho de Hipona, então, irmãos, que disse, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti, irmãos. E uma das formas da gente descansar em Deus, irmãos, é rendendo louvores ao nome dEle. Muitas de nossas inquietações e de falta de alegria e de prazer, é justamente por causa desse ponto, irmãos, louvor. É justamente por causa dessa disciplina espiritual, dessa bênção, dessa dádiva que Deus nos deu. E Deus nos deu, Letícia, Deus nos orienta para exaltação do seu nome, não porque Deus tenha necessidade, não porque Deus de alguma forma se sente solitário, não, Deus é altamente suficiente, porque quando cada cristão, cada discípulo começa a adorar o Senhor, começa a bendizer o Senhor, este discípulo se enche de alegria, irmão. Se enche da presença de Deus, irmãos, se enche de esperança, tem as suas forças renovadas, tem a sua fé edificada, irmãos. Somos nós que somos transformados, somos nós que somos edificados, quando com o coração aberto entramos neste lugar, com o desejo de adorar, de bendizer o nome do Senhor Jesus, irmãos. O nome do Senhor Jesus. Nós somos dele também, irmãos. Ele não só nos formou enquanto criação, mas o salmista vai dizer, irmãos, que somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. A gente pode fazer diferente, irmãos. O salmista está dizendo que nós devemos adorar, bendizer, celebrar com júbilo ao Senhor, porque Ele nos formou. Ele formou a nação de Israel, Ele formou o seu povo, Ele separou Israel, Ele trouxe Israel através de Abraão. É o povo que foi formado enquanto criação, mas é um povo que foi eleito para que o Messias, o Cristo, viesse ao mundo. Então nós adoramos ao Senhor, nós exultamos ao Senhor, e não fazemos, coloca
Romanos 1, a partir do 18, não fazemos como os ímpios, não fazemos como aqueles que negam a Deus. Olha o que diz Romanos 1, a partir do verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Pode passar. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Agora tem que olhar aqui, a letra ficou pequena. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Verso 21. Porquanto, preste atenção, irmãos, preste atenção nisso, porquanto tendo conhecimento de Deus, lembra, sabei que o Senhor é Deus, nós fomos formados por esse Deus, foi Deus que nos criou. O apóstolo Paulo está dizendo que os homens são indesculpáveis quando não dão graças a Deus, são indesculpáveis quando não dão louvor a Deus. Ou seja, quando você entrar aqui, quando você entrar na sua célula, quando você estiver lá no seu quarto fechado, na sua caminhada, no seu exercício, bendizendo, exaltando, é porque você não está fazendo como essas pessoas, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eu e você, irmãos, corremos o perigo, a igreja corre o perigo de entrar nessa estrada do automático, do corriqueiro, não com conhecimento, não com lógica, não com razão. Eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas, eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele enviou Jesus Cristo, é por isso que eu exalto o nome dEle, irmãos. Uma questão de... Eu fui comprado, 1 Pedro 1, 18 a 20 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos. Os atributos do Senhor, irmãos, devem encher os nossos corações de júbilo e desejo de louvar o nome do Senhor. Verso 5 diz, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Irmãos, o Senhor é bom, irmãos. Deus é bondoso, Deus é afável, Deus é cheio de graça. A gente canta aqui que a bondade de Deus me seguirá. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então o salmista está dizendo, olha, Ele não só é bom, o seu amor é leal. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Lembra quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não fiel a mim, não fiel a você, fiel a Ele mesmo. Ele não pode se negar. Ou seja, Ele é fiel quando a gente peca, quando a gente vacila, quando a gente faz aquilo que não devia ser feito, mas com o coração arrependido, a gente se lança aos pés dEle, em adoração, em confissão. Ele é fiel para nos perdoar, irmãos. Ele é fiel para nos cobrir com a sua justiça, irmãos. Deus é fiel, o seu amor é eterno, irmãos. Por isso somos convidados, por isso valorize os cânticos, valorize os hinos, valorize esse momento de louvor e de adoração, irmãos. Quem conhece Deus tem prazer em passar momentos de qualidade no meio dos louvores congregacionais. Eu fiz essa pergunta lá, irmãos, quantas músicas, quantos louvores devemos entoar ao nome do Senhor? Vai pensando aí enquanto eu bebo um pouco d'água, Júnior.
Quantas músicas. Essa é uma discussão. E essa discussão muitas vezes acontece, irmãos, porque nós não olhamos com cuidado para os Salmos, para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, quando o assunto é música para Deus, quando o assunto é hino ao Senhor, quando nós estamos falando de louvores, irmãos. Você não vai sair daqui com a resposta, porque eu não tenho, mas a gente pode olhar para o texto e descobrir algumas coisas importantes, mais do que mensurar a quantidade de música que você deve cantar na sua célula, a quantidade de hinos que podemos cantar em um culto congregacional como esse, mas a gente pode olhar de forma geral e perceber que alguma coisa não anda bem, irmãos, do ponto de vista geral da igreja, quando o assunto é música para Jesus, quando o assunto é exaltação através de letras sacras a Deus, a gente tem problema com isso, irmãos. E eu vou apontá-las agora e vou me incluir em algumas coisas que aqui vou dizer, irmãos. O Salmo 100, verso 4, Pedro, coloca aí para a gente. Olha o que Rômulo, Deus deseja do Edson, o que Deus deseja do seu pequeno grupo, quando estiver aqui, quando estiver na célula, ou quando estiver sozinho. Agora, irmãos, aqui a figura é o templo, é o átrio, é o templo que foi construído, e nós sabemos que Deus é espírito, importa que se adora a Deus em espírito e em verdade, mas nós temos esses encontros. Nós podemos dizer que esse lugar, chamado casa de oração, é um também dos lugares que nós nos encontramos, como tantos outros lugares, para exaltar. Antes da gente responder, e eu não tenho essa resposta de quantas canções, quantas músicas devem ser entoadas em um culto, na sua célula, na sua devocional, a gente precisa ver, irmãos, o que está escondido nas entrelinhas do Salmo. Ele diz, olha, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Ou seja, a preocupação do músico de Israel, a preocupação da palavra de Deus, não necessariamente com a quantidade, mas com a atitude. A Bíblia está dizendo, olha, entra, quando você chegar no pátio, quando você chegar naquele recinto, entre naquele lugar com um coração cheio de hinos, com um coração cheio de expressão, com um coração cheio de desejo de exaltar a majestade santa do Senhor. Mas tem sido assim, irmãos? Pelo menos eu não sei se vocês reparam, os nossos músicos, não uma, não duas, o Romo está aí, e você pode fazer o teste agora se você quiser, mas isso não é hora, depois você faz. Entre no domingo, pela manhã, veja a hora que começam os nossos cultos. Veja a hora que começa o culto à noite. Está marcado 7h30, sim ou não? À noite está marcado 10h30. Mas por que não começa? Por que muitas vezes nós estamos vendo os nossos músicos aqui, a igreja vazia, irmãos? As pessoas chegando a qualquer hora, a qualquer momento, sem nenhuma preocupação. Ou seja, mais do que mensurar a quantidade de música ou de louvores, irmãos, é a atitude do coração, e a atitude já começa errada antes da gente vir ao culto, porque a gente chega e não está nem aí, o louvor que é coisa santa, ao Deus Santo, os meninos, os rapazes, as moças estão cantando, o pessoal lá da mídia já estão lá, tudo resolvido, pronto para apresentar, mas porque eu tenho um atrasinho, porque eu tenho outra coisa importante na minha vida, eu chego, é só o louvor, é só o momento da música, deixa eles cantar. É assim, irmãos. O salmista está dizendo, não, entrai,
O salmista diz que preparou o coração dele para buscar o Senhor, entrar pelas portas dele com louvor, irmãos. Antes de começar a música, William, antes de o Rômulo iniciar, eu já estou ansioso para adorar o Senhor, irmãos. Eu já estou com o coração explodindo, cheio de alegria, para exaltar de forma congregacional o Deus que me salvou, o Deus que me formou, o Deus que escreveu o nome. Eu estou cheio de alegria no meu coração, irmãos. Mas não, irmãos, a gente conversa, a gente pega o celular, a gente responde mensagem, a gente responde coisa que pode responder depois, ou seja, pouca preocupação, irmãos, e muitas vezes esse momento de júbilo, esse momento de louvor, é óbvio que a gente não pode tomar toda a culpa, porque as pessoas respondem por si, mas a gente precisa valorizar mais esse momento, enquanto líder de célula, enquanto pastores, pais. O louvor para muitos, irmãos, é algo não tão importante, mas apenas um momento que antecede a pregação. Eles cantam porque antes da pregação tem que preparar a gente, né? Toca aquela, e a gente tem umas coisinhas, né? Algumas ideias, não, se parar o culto a gente perde a ligação, então, tipo, a gente... não faz o anúncio, só faz o anúncio depois, porque se fizer um anúncio no meio do culto, a gente perde a sintonia. Mas ele não é espírito? Que coisa estranha, né, irmãos? Não tem que, e até na boa vontade, irmãos, a coisa vai acontecendo e a gente vai repetindo isso, na boa vontade, até na música, a gente começa com a música mais agitada, não é? Aí, mas você já alegre. Aí depois, não, está chegando a palavra, então aí você vai preparando o coração. Mas não é, a questão não é saber que Ele é Deus, não é aqui, irmãos. O culto não é espiritual, irmãos. Mas a gente não trata, irmãos, essa é a realidade, novamente, tá? De forma geral, a gente não trata o momento de louvor, de música, como Deus quer, irmãos. Nós tratamos o momento de música, de louvor, da forma que Deus quer. A bexiga enche, dá sede, é um monte de coisa, irmãos, no momento do louvor. Imagine, irmãos, o médico, naquele momento importante da cirurgia, você está, aí ele para atender o telefone, ele, não, agora me deu sede, não, agora me... Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Você vai em uma recepção, no banco, num órgão público, seja onde for, chega a sua vez, seu momento, você pegou a senha, ficou lá esperando, aí chega na sua vez, Juan, já viu? Na sua vez, aí a pessoa levanta, vou almoçar. Ou então, quando você está lá no tempo marcado, está na fila, supermercado, aí você vai para lá, vai para cá, encontrou um corredor, eu vou lá, aquele corredor está vazio, aí quando você vai chegando, a moça vai e coloca, fechado, é o fim. Como é que você se sentiria, irmãos? Como é que Deus se sente, irmãos? Qual deve ser o sentimento de Deus quando Ele percebe a gente tratando o momento do culto, de música, assim, sem nenhuma responsabilidade, irmãos? Novamente, irmãos, estou falando isso de forma geral. A gente chega na hora que a gente quiser. A gente conversa, aí fica trocando ideia e a música cantando. E a música que está cantando não é para os pastores. A música, o louvor não é para você, é para Deus. E tu não está nem aí. E é problema deles e Deus. Eu estou aqui conversando. E aí, tal? E agora, vamos lá então? Fechou então? Itacoatiara, então? Amanhã é feriado? E a gente está conversando. Mas o louvor está acontecendo. E a gente diz que ele é santo. Ainda bem, irmãos. Graças a Deus. Que ninguém mais é fulminado. Graças a Deus.
Porque Cristo foi fulminado na cruz por nossos pecados, irmãos. Porque senão, o que ia ter de Rebecão, é o nome? É o nome? É Rebecão? Antigamente era isso. É Rabecão ou Rebecão, Fernando? O que aconteceu? Pararam de exaltar. Então, irmãos, a gente precisa pensar nisso, irmão. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o nome do Senhor. Então, irmãos, na hora do louvor, é o momento da gente ser cheio do Espírito Santo. Percebe, irmãos, que às vezes o louvor, abre e fecha aspas, é o patinho feio da igreja, Andréia. Sabia? A pregação também, mas o louvor. Observe que na nossa igreja, os cultos com mais frequência é domingo de manhã e domingo à noite. Os irmãos hão de concordar que qualquer episódio de cantata, de teatro, seja de criança, ou seja de qualquer evento, é muito esporádico, sim ou não? A gente não vive tendo cantata na nossa igreja. A gente tem uma cantata de Páscoa, ou uma cantata de Natal, eu acho que são as mais, assim, pontuais. Mas, seja como for, diminui o louvor, Rômulo. Sim ou não, Rômulo? Diminui o louvor, irmãos. Ou seja, porque tem alguma coisa a mais, tira o louvor. Tem um teatro, tira a música. A gente nem, poxa, será que é isso que Deus quer? Tire o louvor, tire a música. Sabe por quê? Porque, embora eu fale que esse culto é para Deus, embora eu venha verbalizando que eu quero adorar, que eu vou para o culto, que eu vou para a igreja, que eu vou bem dizer, no final, o que eu quero mesmo é que tudo concorra conforme a minha vontade, irmãos. Sim ou não, irmãos? É realidade, irmãos, e com isso, é sempre bom fazer as ressalvas. A gente não está falando das pessoas enfermas, a gente não está falando das pessoas que têm dificuldades por uma questão de violência, por uma questão de transporte e tantas outras coisas que eu não me lembro agora. Eu estou falando de forma geral. Nós entramos no recinto que foi feito para adorar ao Senhor, mas sendo espectador. Espectador do tipo de pregação, do tipo de música, do tipo de tempo. E aí, irmãos, a gente vai seguindo o tom do mundo. Velocidade em tudo. Pouca meditação. Pouco quebrantamento. Pouco alumbramento. Eu estou cantando, mas eu não estou nem meditando. A fidelidade, o amor, a bondade. Foi Ele que me fez. É Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me perdoa, é Ele que me enche de alegria, irmãos. E aí, irmãos, a gente volta para casa, cansado, frustrado, porque a gente só foi religioso, irmãos. Nós não entramos nos atos do Senhor com louvor, com alegria. E aí a gente sai culpando o pregador, sai culpando o músico, diz que o outro desafinou. A gente observa tudo, irmãos. Apenas não exaltamos o nome do Senhor, irmão. A gente precisa pensar sobre isso, irmãos. Eu preciso pensar sobre isso, porque também já fiz isso. Olhei no celular, conversei na hora do culto, cheguei atrasado na hora do culto. Mas eu estou dizendo que Ele é santo. Eu estou dizendo que Ele é o Senhor. Irmãos, talvez isso não sirva para nenhum de vocês. Aqui, pastor, estou 100%. Essa é uma palavra para a gente crescer, irmãos. Essa é uma palavra para a gente falar lá na nossa célula, na nossa casa, no nosso grupo. Quem adora e exalta o nome do Senhor também deve servi-lo, irmãos. Esse é o último ponto. Porque, irmãos, uma coisa está, William, totalmente ligada à outra. Quem exulta o nome do Senhor, quem exalta o nome do Senhor, deve servi-lo, irmãos. Porque senão o nome disso é
no mínimo, irmãos, para ser assim, bem afável, incoerência. Eu adoro, eu exalto, eu digo que Ele é santo, eu digo que Ele é justo, eu faço tudo, mas o texto diz, servir ao Senhor com alegria. Quando você está no culto, irmãos, você está servindo. Quando você está expressando louvor, você está servindo a Deus. Imagine alguém servindo você. Como eu disse, eu usei a experiência do supermercado. Imagina o dentista te servindo com a sua profissão, mas conversando com um monte de gente, e naquele momento de tratar o seu canal, ele vira, e ele brinca, e ele sorri, e ele faz um monte de coisa, não está servindo com todo o seu ser, vai dar ruim, irmãos. Agora, servir ao Senhor também não está restrito, William, seminarista William Filho, apenas esse momento de cantar, de louvar, servir o próximo, servir pessoas, ser solidário, estender a mão, irmãos. O que adianta eu e você falarmos que adoramos a Deus, que Ele é santo, que Ele é tudo aquilo que é nas nossas canções, mas aí João diz, 1 João coloca, Pedro, por favor, 1 João 3, verso 11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais de seu irmão, eram justas. E aí, irmãos, lá no finalzinho, diz assim, nisto, verso 16, Pedro, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Servir ao Senhor, irmãos, é servir o próximo. Não adianta a gente cantar, só cantar. A nossa música tem que ser prática, o nosso louvor tem que ser vida. Quando a gente sair daqui, no nosso pequeno grupo, com o nosso vizinho, com os nossos parentes, irmãos, nós cantamos que Ele é amor, nós cantamos que Ele é perdão, nós cantamos que Ele é misericórdia, mas quando temos oportunidade, Juan, de viver esse amor, de viver essa misericórdia, de viver esse perdão, nós agimos da forma diferente. Não só cantar, não só louvar, servir ao próximo. Como alguém pode dizer que ama a Deus, que não vê, e não ama o próximo que vê? Uma incoerência, irmãos. Então, adore ao Senhor, irmãos. Efésios, no capítulo 5, diz que nós devemos adorar o Senhor com cânticos, com hinos, e quando eu e você fazemos isso, irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos. Quantas músicas? Não sei, irmãos. O que eu sei é que o meu coração e o seu coração deve estar ávido, rendido, explodindo de alegria para adorar esse Deus Santo, irmãos, para servir esse Deus Santo. Convidar o Rômulo para a gente terminar com uma música, porque senão, Rômulo, ia ser um negócio também incoerente. O pastor falou de música e acabou, vamos terminar rápido, só porque hoje tem um jogo do Flamengo. Não, irmãos, vamos adorar o nome do Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Senhor, eu quero te exaltar, Pai. Eu quero te bendizer. E que o teu Espírito Santo continue falando ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, não sei se alguém já foi, se alguém puder ir lá esquentar as panelas que está lá embaixo, por favor. Depois da nossa reunião, irmãos, nós temos um momento de comunhão lá embaixo. Não vá para casa sem tomar um suco, refrigerante, comer uma canjiquinha, a pé-canha que está lá. Hoje tem abundância. Não sei se todos gostam, mas vamos adorar o Senhor.
meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Diga, aclame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Diga mais uma vez, meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Desce mais uma vez. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oremos, Senhor.